Olá, bem-vindos à ah, nossa análise focada hoje no livro de Oséias. Olá. Ele é o primeiro ali na seção dos chamados profetas menores no Antigo Testamento. E só para lembrar, né, menores é pelo tamanho do livro, não pela importância. Exatamente. É sempre bom frisar isso. Pois é. A gente está com um material aqui, um texto introdutório sobre esses profetas. E a nossa missão, digamos assim, é tirar dali os pontos principais sobre Oséias, né, o tema central, aquele simbolismo bem forte que ele usa e a estrutura do livro. Tudo segundo essa fonte que a gente analisou. Isso, vamos focar no que o material nos apresenta sobre ele. Para dar um contexto rápido, Oséias profetizou lá para o Reino do Norte, Israel. Foi um período longo, tipo uns 60 anos. E num momento bem crítico, né? Pouco antes do cativeiro, muita instabilidade e o ponto principal, um afastamento bem grande de Deus. Ok, vamos começar a entender isso melhor. O texto que a gente viu aponta para um tema principal bem forte em Oséias. Qual seria essa ideia central que ele destaca? Olha, a fonte ressalta que o coração da mensagem é a infidelidade espiritual de Israel para com Jeová, o Deus da aliança. É comparada diretamente ao adultério, sabe? Nossa, É. É um chamado muito forte ao arrependimento. Basicamente, Israel é vista como a esposa que quebrou os votos, que abandonou um marido dedicado, mas esse marido, de forma surpreendente, ainda busca acolhê-la de volta. que imagem poderosa é essa? E para isso não ficar só na teoria, né? A fonte diz que Deus usou a vida do próprio profeta de um jeito muito pessoal e até chocante, certo? Exato, exato. O material explica que Deus deu uma ordem bem direta para Oséias, casar com Gomer, e ela é descrita como uma mulher de prostituições, ou seja, alguém propensa à infidelidade. Que coisa! Pois é, esse casamento super difícil, doloroso mesmo, vira o símbolo vivo da relação de Deus com Israel. Tipo assim, como Gomer foi infiel com Oséias, Israel foi infiel com Deus, que tinha libertado o povo do Egito, cuidado dele. E o mais interessante, segundo a fonte, é que até os filhos do casal recebem nomes carregados de significado para o juízo divino, né? Ah, sim, os nomes. Isso. Jezrael, que significa Deus espalhará, Loruama, não compadecida ou não amada, e Loami, não é meu povo. Cada nome era tipo uma sentença, sabe? É muito forte pensar que, como a fonte enfatiza, não era só uma historinha, mas algo vivido na pele pelo Oséias. Isso deve ter intensificado demais a mensagem. Bom, seguindo essa imagem tão impactante, como o texto que a gente analisou indica que o livro organiza essa mensagem, essa trajetória de infidelidade e chamado. Sim, essa progressão é um ponto-chave no material. Ele aponta para uma divisão em três partes. Três seções principais que mostram um movimento bem claro. Certo. Primeiro, tem a separação, que vai ali dos capítulos 1 a 3. Aqui o foco total é Israel como uma esposa infiel, usando o casamento de Oséias como a grande metáfora, o símbolo central. É onde se estabelece essa imagem. Ok, a base simbólica. Isso. Depois vem a condenação. Essa parte é mais longa, vai do capítulo 4 até o 13, versos 8. Aqui a linguagem muda um pouco, fica mais direta. O livro começa a detalhar os pecados de Israel de forma bem explícita. Idolatria, violência, injustiça social, o esquecimento de Deus. O simbolismo do casamento dá lugar a acusações bem contundentes. Entendi. Sai da metáfora para a acusação direta. Exato. E por fim, a terceira parte é a da reconciliação. Começa ali em 13.9 e vai até o final, no capítulo 14. E aqui é que vem a virada interessante. Mesmo depois de descrever toda a destruição que viria como consequência do pecado, a fonte destaca que o livro termina com uma promessa clara de restauração futura. Culmina num apelo final ao arrependimento, sim, mas o foco muda para as promessas de cura, de bênção divina. E é nesse ponto da reconciliação que a coisa fica bem intrigante, né? Porque, apesar desse cenário todo de traição por parte de Israel, o texto descreve Deus como o esposo fiel. Como que a fonte explica essa dinâmica? Como essa fidelidade de Deus aparece no livro? Então, o que a fonte acha fascinante é justamente essa reação de Deus. Se você pensar, a lei da época permitiria a rejeição
total, até punições bem severas para um caso de adultério, né? Com certeza. Mas, em vez disso, o texto bíblico, segundo a nossa fonte, mostra um Deus que age com um amor que vai além do humano. A ilustração mais forte disso está lá no capítulo 3. Oséias recebe a instrução de ir atrás de Gomer de novo, de recebê-la de volta. E ele precisa até comprá-la de volta, talvez de uma situação de escravidão ou dívida. Comprar de volta. Sim, ela passa por um período de disciplina, é verdade, fica um tempo reclusa, mas o objetivo é a restauração. E aí, da mesma forma, Deus disciplina Israel. Mas o propósito final, que fica super explícito lá no capítulo 14, é a cura, é a restauração. E a fonte bate muito nessa tecla. Essa atitude de Deus não se baseia no que Israel fez por merecer, de jeito nenhum. Baseia-se na própria compaixão e na fidelidade de Deus à sua aliança. Entendi. Então, para a gente amarrar isso tudo, o que a gente tira dessa análise focada na fonte? A gente vê Oséias usando essa analogia do casamento, que é fortíssima, não só para mostrar a gravidade da ruptura entre Israel e Deus, mas quase que de forma paradoxal, para revelar a profundidade da fidelidade e do amor restaurador de Deus, mesmo diante da pior infidelidade. Exatamente isso. A estrutura que a fonte descreve nos leva dessa imagem tão dolorosa da separação, passa pela confrontação necessária do pecado na fase da condenação, para finalmente apontar para uma esperança de reconciliação que não depende do esforço humano, mas totalmente da graça e da constância de Deus. E fica aqui talvez uma provocação para a gente pensar um pouco mais com base no que a fonte trouxe, né? Ela menciona essa dinâmica, Israel como a esposa de Jeová. E a gente sabe que em outros textos bíblicos a igreja é vista como a noiva de Cristo. Fica a pergunta, como será que essa tensão toda que a gente viu em Oséias, infidelidade, as consequências que vêm disso e esse amor que insiste em restaurar apesar de tudo, como será que se ecoa ou talvez se aplique em outras relações hoje, sejam elas espirituais ou mesmo humanas? Fica aí para refletir.